Vladimir Lenin, o famoso Lenin, né? Abre aspas. Milhões de pequenos proprietários existem. E o capitalismo, surgindo espontaneamente sobre sua base, os engole aos poucos. A transição ao socialismo exige tempo e luta tenaz contra esses proprietários. Quais? Esses pequenos proprietários. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Em 2 anos e meio de mandato, Lula não deu sinais de que esteja preocupado com o ajuste fiscal. Tudo o que faz é lançar programas populistas sem respaldo no orçamento. Aí vem a Miriam. É imposto? É bom? É. Silêncio. Querem falar? Olha, eu quero ler um trecho do Lenin, né, sobre a classe média. Só para o pessoal poder entender. Abre aspas. Isso aqui é o texto do livro A Grande Iniciativa, de 1919, Vladimir Ilich. Ilich, é assim que pronuncia? É alemão? É o Lenin, né? É russo. É. Então russo Illich. eu não falo, não. Illich. Então, Illich. Mal falo. O alemão também não falo, não. eu mas- Ítalo. Então vamos lá. Vladimir Ilich Lenin, né? Vladimir Lenin, o famoso Lenin, né? Abre aspas. Milhões de pequenos proprietários existem. E o capitalismo, surgindo espontaneamente sobre sua base, os engole aos poucos. A transição ao socialismo exige tempo e luta tenaz contra esses proprietários. Quais? Esses pequenos proprietários. Então, só para que você em casa entenda, vou desenhar aqui para você. Quem é que sente o imposto? A dona da Magazine Luiza ou o cara que vende sorvete em casa? Na janela, como eu presenciei minha infância inteira, né? Eu comprando picolé da boneca ali na Oswaldo Cruz, botando picolézinho dentro de casa e vendendo. Quem é que sente o soco do imposto? Quem que sente? A grande empresa ou o pequeno? A pergunta é meio óbvia. A resposta, né, é meio óbvia. É até retórico perguntar isso. Quem sempre sente o imposto é o pequeno. Isso é meio óbvio. Tanto é que, por exemplo, algumas táticas, aqui nos Estados Unidos acho que é meio proibido isso, mas, por exemplo, algumas táticas de você cria um produto, tipo uma Timeline Cola, sabe? Um refrigerante de cola da Timeline. Aí ele se populariza, a Coca-Cola precisa derrubar esse concorrente. Aí o preço que eu vendo a minha garrafinha, a minha latinha, tanto faz, ela custa X. A Coca-Cola consegue colocar esse mesmo produto a X menos 3. Mas a Coca-Cola está deixando de lucrar? Está lucrando menos? Está vendendo mais barato do que esse aqui? A Coca-Cola aguenta ficar 1 ano vendendo assim. O Timeline Cola não. Ele quebra. Ele não aguenta. Você faz isso, esse tipo de concorrência, aqui nos Estados Unidos é crime. Né? Concorrência desleal. Quantas e quantas fábricas pequenas a Coca-Cola já comprou? Muitas. Exato. Isso é um modelo chinês de concorrência. É um modelo chinês de concorrência. Aí o Poder Executivo, por exemplo, na mão do Lula, ele sabe que, ao aumentar impostos, ele só está esmagando uma classe da sociedade, que não é o Lehman, não é o dono da... Ela vai falando em grandes empresas no Brasil, os tais campeões nacionais. Luísa Trajano, você falou dessa história de dumping, né? De fazer um preço mais baixo para conseguir derrubar a concorrente. Eu me lembro na época da Covid, no meu programa na Band, no Aqui na Band, meu chefe de cozinha era dono de um restaurante, tinha aberto o restaurante 6 meses antes de chegar a Covid, e a Luísa Trajano estava sendo entrevistada por nós, e ela falou, não, eu peço a todos os empresários do Brasil, não demitam os seus funcionários, porque eu posso ficar 3 anos sem receita que eu não vou demitir ninguém. Claro. Aí o Dalton, cara, pô, gente finíssima. Oh, a senhora me desculpa, eu sou amigo da sua filha, que é chefe de cozinha também, respeito aí a família e tudo, mas a senhora tem condições de ficar 3 anos sem pagando seus funcionários, sem demitir ninguém, porque tem receita para isso, e tem dinheiro guardado, patrimônio para isso. Eu tenho um restaurante com 42 funcionários, eu não tenho a menor condição de continuar fechado, mantendo esses funcionários todos contratados. E tem um detalhe, será que o Dalton consegue empréstimo no BNDES? E é isso aí.
Porque ainda tem esse plus. Porque o grande pepino aqui, qual que é? O governo sabe, o Haddad ele sabe disso, o Lula sabe disso, a Dilma, que é burra pra cacete, sabe disso. Qualquer marxista sabe que quando você aumenta os impostos, você só tá destruindo a classe média. Só. Eu odeio a classe média. Exato. É essa frase aí mesmo. Então, eles vão atrás da classe média. Porque o seu José, que tá ali, sei lá, limpando vidro no sinal, ele nem paga imposto, mano. Ele já é miserável. O que eles querem é pegar o cara da classe média, que pra não virar criminoso, ele paga imposto. Ele tem que declarar. Porque ele não pode virar criminoso. Ele tá só iniciando o trabalho dele. Se ele virar criminoso, ele já era. Ele não tem nem advogado pra pagar. Ele não consegue nem pagar advogado pra lutar contra a Receita. Aí, quando você faz esse aumento de imposto, é o quê? Eles querem esmagar a classe média. Mas isso vai acabar com a riqueza? Não. De jeito nenhum. E é essa ilusão que muitos liberais não entendem. A China é rica. A Rússia é rica. Lá como? Tem Porsche em Moscou. Tem Ferrari em Moscou, lá como? Tem Lamborghini em Moscou. Aquela turma não surgiu do nada, né? Quando Mas o cara rico é quem? É o gangster. Sim. O cara rico é o gangster. Não é o cara que lutou. Sabe aquele? São as únicas pessoas do mundo que o Putin tem medo real, né? É. Então, assim, eles são todos gangsters. Tanto é que, quando é que surgiram os bilionários russos? Porque assim, convenhamos, né? União Soviética. Aí o país, agora nós somos uma democracia. 90. Mas, pô, do nada, sou bilionário. Você viu a lista dos caras? Eram todos da KGB. É óbvio que vai ter bilionário nessa história. É óbvio que vai ter gente rica nessa história. Sempre tem. Venezuela até hoje tem. Eu me lembro de um seguidor do Terça Livre. Eu não sei se ele acompanha a timeline. Só um Diga. detalhe, Alan, que é importante você falar. A maioria depois que você vem nos Estados Unidos, a cabeça muda, né? Mas a maioria dos brasileiros, provavelmente quem não conhece muito, tem uma definição de rico equivocada, né? Uhum. O rico Total. não é o milionário Não. que o Alan tá falando aqui, tá? Uhum. O cara que conseguiu 1 milhão não é esse rico que o Alan tá falando aqui, não. É, não. E Porque... até esse cara dá ruim pra ele. Sim, claro. Não, nós estamos falando de milhões e milhões e milhões. E pra esse cara nada fica ruim. Agora, o do meio termo, ele, meu irmão, a vida dele vai pro espaço. Tanto é que, o que é classe média nos Estados Unidos? Você dá um rolê aqui, pô. O que não é pobreza nos Estados Unidos? É um maluco trabalhar no McDonald's e de Mercedes usado. Foi o que a menina falou, né? Eu ia comentar isso aqui agora. Eu tava no Uber, a menina ficou encantada com o Tesla, que eu pago muito barato no Tesla. Na época, o Tesla Zero era $33 mil. É, e o que eu pago é questão de 3 dias de Uber. Eu pago meu Tesla. E aí, o que acontece? Eu tava no Tesla, a menina ficou encantada com o Tesla, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, pô, mas você com mais facilidade do que eu, você consegue esse carro também. Ela falou assim, não, eu trabalho em restaurante, eu sou da Mercedes, eu só posso ter Mercedes, eu não posso ter um Tesla. Porque a Mercedes ainda é muito mais barata. Um diálogo incognoscível para um brasileiro, né? O brasileiro nunca vai entender isso. Eu não consigo comprar Tesla não, só Mercedes mesmo. Só Mercedes, eu vou ter que me contentar com a Mercedes. Essa é a classe média americana. É o negro pobre americano que pode ter um Dodge Challenger usado. O Dodge, né? Eles gostam. Responde a Claudete aqui com toda a educação. Sim, claro. Sem problema. Alan deu uma de Janja agora. Pobre também paga muitos impostos. Não, ela não tá entendendo. É que ela tem toda a razão em dizer assim, pobre paga todos os impostos. O que ela não tem razão é me comparar com a puta. Pô, Claudete, aí realmente você pegou pesado. Eu chamo ela de puta também, ela vai ficar chateada. Porque não me compare com alguém que... Calma, a Claudete tá sempre com a não, gente Claudete, não me compare com alguém que vende a genitália. Pô, é vacilo. Verdade. Não tem motivo. Verdade. Ela pode discordar de mim, mas não me comparar com alguém que vende a genitália. Verdade. Devagar com a andar da carruagem. Vulgarmente falando assim, quem tá aqui embaixo, ferrado. Não, qualquer pessoa paga imposto. Quando você paga um picolé. Lá em cima, cara, faz pouca diferença, que tem tanto. Entendeu? Quem tá no meio, amigo. A questão é o seguinte, a questão que o Alan tá falando é muito simples de entender. Rapidinho, uma correção aqui do Paulo. Vende, não aluga, obrigado. A questão que o Alan tá falando é muito simples. Uma coisa é quando você tem uma dificuldade financeira e você vai ter que
Não, mas ela tá falando de pagar de qualquer... Porque todos nós pagamos impostos, no fim das contas. Eu Acho que sei, é isso que ela tá querendo dizer. mas ela não entendeu o ponto. É isso que eu tô dizendo. Sim. O ponto do aula é o seguinte: uma coisa é você na sua casa tá passando por uma dificuldade financeira e aí você vai ter que diminuir um pouco as besteiras que você compra, vai ter que deixar de ir no cinema menos vezes, vai ter que... Outra coisa é quando o teu patrão quebra. Exato. Aí você tá desempregado. Aí não tem pra onde correr. É isso que o pessoal não entende. Não, e Uma peraí, coisa é você quando tem que você lembrar tem uma que E o dificuldade. gerador de emprego a no maior Brasil... parte dos empregos no Brasil é gerada por pequenos e médios Óbvio. empresários, Mas é óbvio. que são os que mais sofrem. Essa Os que é a questão. grandões é tipo Luísa Trajano. Nos Estados Unidos, idem. Não demitam seus funcionários por causa da Covid, porque está tudo fechado. Eu posso ficar 3 anos sem demitir ninguém. Você pode. Você, amiga da Dilma, amiga do Lula, pegou o dinheirão lá no BNDES, você pode, né? Mas o Dalton Rangel, meu parceiraço, amigo, o seu restaurante ali começando, não podia. Tem dívida até hoje, demitiu os 42 Não, funcionários. mas a pergunta da Claudete, né? Uhum. Eu acho que a pergunta dela evidencia como que o imaginário popular brasileiro tem uma ideia dominante de como o marxismo viola a propriedade privada por meio do imposto. Ou seja, ela, tadinha, não entendeu como que o aumento de impostos é só para acabar com a classe média. Olha, Só. eu tendo sempre nesse sentido a concordar com meu filho Pedro, que trabalha com a gente, como libertário que ele é. Imposto é roubo. Claro. Imposto é roubo. Claro gente. que é. É um grande esquema de pirâmide. Cara, isso daí pra mim é a melhor definição. O Estado moderno é um grande esquema de pirâmide. O Estado moderno é uma pirâmide. O Marx, ele apontou algo para uma pessoa, que eu não posso dizer o nome dela aqui agora. Agora não é a hora. Né? Mas o Marx apontou algo para uma pessoa, depois a vida dela virou do avesso. Eu só posso dizer uma coisa, é próxima do Elon Musk, essa pessoa. E essa pessoa respondeu ao Marx assim: eu nunca tinha ouvido isso antes. O Marx falou para um cara que não é qualquer um, não é um Zé Ruela, amigo pessoal do Elon Musk, e ele falou: eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu quero muito que o Marx faça um curso sobre isso, né, para as pessoas poderem entender, mas eu vou resumir uma introdução ao problema, porque não tem como a gente falar aqui numa live detalhadamente sobre tudo. Não dá, a gente teria que ficar aqui... A conversa foi quase 1 hora, né? Foi bem mais de uma hora. Bem mais de uma hora. Mas o resumo da ópera é: se você perguntar para qualquer pessoa assim, como é que o dinheiro é feito? Aí todo mundo fala assim: o governo que imprime dinheiro. Todo mundo fala isso. Todo mundo. É tipo assim, é clichê. O governo imprime dinheiro. Quando, na verdade, são os bancos, por meio do crédito, é quem fazem o dinheiro existir. 97% do dinheiro do mundo. 97% do dinheiro do mundo. É o banco que fala assim: agora existe, agora existe, agora existe, agora existe, agora tem mais dinheiro, agora tem mais dinheiro, agora tem mais dinheiro. E desde o fim do lastro do ouro, como é o banco... Agora tá voltando a ter. O pessoal tá metendo em ouro. Os países, de um modo geral. E com o fim do lastro do ouro, porque guerra, só ouro, tá? Não, aí, vocês podem acompanhar. Eu lembro do Nyquist dando entrevista pra mim em 2016. As reservas de ouro, o país malandro tá aumentando reservas de ouro. Meu irmão, a galera que acredita em dinheiro que pode ser destruído com um bomba de pulso eletromagnético, eu me amarro em cripto, acho top, legal. Mas assim, bomba de pulso eletromagnético dá tchau, assim. Estão de olho em imposto para criptomoeda também. Não, mas imposto não é nada, porque você ainda tem como driblar. O problema é a bomba de pulso eletromagnético dar tchau pra você. Fala assim, ó, beijo, tchau. Cadê meu dinheiro? Não tem como. Mas enfim, em última instância, é o ouro. O Nyquist falou isso em 2016, quando ele deu entrevista. Na verdade, eu e ele, ele e eu, né? Nós entrevistamos o Dr. Peter Pry. Isso, diga. O Dr. Peter Pry, que é o maior, faleceu, né? Mas era o maior especialista em bomba de pulso eletromagnético nos Estados Unidos. Escrevia briefing para o Senado americano e deu entrevista ao Terça Livre no programa Update Brasil. Mas isso aí tá falando para os governos. Para as pessoas comuns, meu irmão, comida, água, propriedade e armas. E por isso querem tanto desarmar o povo brasileiro. E querem controlar a produção de comida, querem controlar a questão da água, querem inflacionar o mercado imobiliário, a tal ponto que você não consegue comprar uma casa, você no máximo consegue alugar, né? E aí pouquíssimas pessoas vão ter.
Porque, no fundo, esse é o valor real. E isso é o que sustenta a vida humana. Você tem o que comer, você tem como ter uma fonte de água. Se você tem um teto para morar e armas para defender todas essas coisas, não precisa de mais nada para sobreviver, né? E aí, assim, ó, o que o Max estava comentando com o cara é, olha, o problema todo é que todo mundo, e aí isso ele já sabia, né? Que a dívida está enorme, ela está aumentando cada vez mais. O que se tem de dinheiro no mundo é isso e a dívida é isso aqui, né? Eu não lembro dos números agora, mas de cabeça. Mas o óbvio dos óbvios, né? Tecnicamente falando, a melhor maneira de conter dívidas é o modelo o modelo chinês de crédito social. Tecnicamente falando, se você não quer tecnocracia, a tal da tecnocracia, a melhor maneira de você controlar a dívida é você controlar quem pode ter dívida. E aí qualquer tirano usa isso como? Resolvi meu problema. Como é que eu vou controlar sua dívida? Você é cristão? Você é contra o aborto? Você vai ficar falando aí de liberdade de expressão? Só notinha. Aí Só vai notinha só vai diminuindo cair. os seus pontos. E uma sociedade medíocre, porque toda sociedade, gente, não se ofendam pessoalmente com o que eu vou dizer. Toda massa é medíocre, por isso não é massa. Por isso é meio. O medíocre é aquele que não é nem mal pra cacete, nem virtuoso, heróico. É medíocre, ele tá no meio. Então, a massa é medíocre. Você vai forçando a massa a ficar galgado. Vem aqui, né? A pandemia provou que isso é A possível. pandemia provou isso. Exatamente, eu ia falar isso. Desculpa ter prolongado. Provou de maneira que eu fiquei assustado. Eu não esperava. Não, todo mundo, acho. Eu não esperava. Todo mundo de Eles bom fizeram. senso. Ainda mais ficar denunciando uns aos outros. Isso me assustou. E eu percebi ali o quanto eles são capazes de fazer isso. E aí o grande X da questão que o Alan está trazendo é o seguinte: a quebra do sistema econômico atual, ela não é uma surpresa para os globalistas. Esse era um dos pontos principais da conversa, né? A quebra do sistema econômico já foi prevista. Quando eles falam de Great Reset, eles não estão criando um plano de fazer o Great Reset. Não, eles já entenderam que vai quebrar. Só que o que eles querem fazer? Eles querem controlar a transição econômica. Porque quem controlar o próximo sistema econômico, que vai vir, porque esse vai afundar, né, vai mandar no mundo inteiro. E aí entra a questão do Elon Musk, né, e a briga com o Trump. Porque exatamente a crítica do Elon Musk, e aí, óbvio, tem muitas nuances aí, mas uma das críticas dele, essa crítica eu acho justa, não sei se ele está fazendo pelo motivo correto, mas a crítica dele eu achei correta, é a questão de que a dívida vai aumentando, você vai inflacionando e, obviamente, o sistema econômico ele vai colapsar.